Boa noite, estamos aqui mais um dia, né, para o estudo, né, a análise do Ibov, dia 29 de março de 2020. E, pessoal, vamos ver aqui os desdobramentos que o Ibov vem tendo em vista, no caso, aquele estudo que já foi feito aqui, referente ao fundo 2016 até o topo de 2020, que a partir daí o mercado começou a cair, a derreter e saiu do bull market para um bear market, ou seja, para um mercado de baixa, né? Aqui, como foi falado, o mercado ele fez todo esse movimento aqui, né? Ou seja, movimento de alta, e a partir de janeiro, o mercado começou a entrar numa regiãozinha de consolidação, foi essa área aqui, vindo posteriormente fazer o movimento de queda, tendo alguns repiques pelo caminho. Aí traçamos uma série de alvos, dentre eles traçamos Fibonacci no tempo, né? Não estava com esse movimento todo formado, tinha sido somente a queda após na quarta-feira de cinzas, né? O mercado aqui fechou por causa do carnaval. Desculpa. Lançamos esse alvo aqui de FIBO, do fundo 2016 até o topo 2020, né? A princípio, o que se esperava era que o mercado viesse buscar, no caso, algumas regiões de preço que até então eram importantes, que até então ele veio buscar aqui no 100 mil, fez um movimento de repique, né, para a média de 200 períodos, média de 9 períodos e a média de 20 períodos, depois tornou a cair, né? Mas como não vem ao caso de estarmos falando deste movimento aqui, né, que o mercado vem realizando, né? O que é que fala a teoria de Dow? Topos e fundos ascendentes, tendência de alta, topos e fundos descendentes, tendência de baixa, né? Então, o mercado ele entrou no bear market, né? Porém, ele deixou uma estruturação aqui interessante, mesmo que ele esteja distante das médias móveis. Chegou a encostar na média móvel de 9 períodos exponencial na quarta-feira, né? Rompeu a média, porém chegou numa região importante aqui dos 77 mil pontos, né? Aí, pessoal, interessante na queda aqui, além desse Fibo macro aqui, podemos usar um Fibo micro, né? Que é para ver os possíveis alvos. No caso, o mercado parou aqui, espera-se uma correção, né, um repique. Após o repique, se o mercado rompe essa região aqui de 100%, movimentamos o alvo de FIBA, ou seja, esse de 61 eu puxo para essa região aqui. O mercado foi, rompeu, corrigiu, voltou a cair, volta novamente, 50%. O mercado foi, rompeu, voltou, tornou a cair novamente. O último alvo lá deste FIBO. Pode ver que o mercado veio nessa região. Porém, pelo mercado estar muito volátil, são quase 6 mil pontos. Aí, como era que poderíamos fazer? Sendo que, se você for observar nessa correção, esse nível aqui central corresponde a 50% da retração de FIBO, de toda aquela perna de alta 2016. Aqui corresponde a 38% e aqui corresponde a 61%. Porém, se formos ver também a questão de outros alvos, né, como é que poderíamos fazer? Poderíamos fazer o seguinte: poderíamos estar descendo, né, tipo, tá pegando o espelhamento da perna anterior, ou seja,
Ao invés de eu espelhar esse repique aqui, eu vou puxar desse fundo, este fundo aqui, né? Onde pode ver que a média de 200 períodos ou de 200 períodos respeitou bem, ou seja, uma região importante, cravado na região de 95 mil pontos. Então eu espelho esse 38 aqui, eu venho para cá na busca de algum alvo. No caso, o mercado vindo a romper esta formação aqui de fundo, que deixou, né, esse fundo duplo, né, num time frame mais curto, o alvo seria em 56 mil pontos, né? Sendo que, para que isso venha a acontecer, o que seria interessante? Seria interessante que o mercado fizesse movimentozinho lateral, trabalhasse no range lateral, né? Voltando a vir testar essa região que já se caracterizou como uma resistência forte, e nisso a média de 20 períodos, essa aqui, se aproximaria do movimento, né? Aí no caso sim, no caso ela se aproximando do movimento, o mercado reagindo para baixo, vindo buscar a região onde formou o fundo duplo, né? Claro, não vai ser, possa que seja de uma maneira caótica, vindo lá e rompendo tudo, ou possa que seja de uma forma mais natural. Qual seria a forma natural? Questão dos zigs e zags, sempre fazendo este movimento, topos e fundos descendentes, né? Lembrando sempre que aqui já descaracteriza um pouco, a não ser que isso aqui seja uma violação, um falso rompimento. Porém, pessoal, se formos olhar, vamos nos atentar para esta última movimentação aqui, que como é que o Ibov, que é que o Ibov pode estar deixando a amostra aqui, dando a amostra. Pode ver que a média de 9 períodos travou o movimento na sexta-feira, ou seja, o mercado ele não teve força para buscar a máxima da quinta-feira. Foi um dia de baixa, né? Vindo a fechar na região dos 73 mil pontos. O preço está trabalhando basicamente entre as médias de 20 períodos e 9 períodos, né? Nisso aí, no caso, dá uma certa indefinição. Porém, pensando de uma maneira mais a curto prazo, como o mercado travou na média de 9 períodos, né, vindo a romper amanhã a mínima deste candle da sexta, pode-se trabalhar na venda, né, na ponta vendedora, buscando o fundo duplo que foi formado, né? Aí seria até um fundo duplo mais fidedigno, porque daria um espaçamento, um espaço de tempo, né, entre as formações, porque esse fundo duplo aqui ele está sendo formado no espaço de 3 dias, caso um espaço muito curto. Isso aqui poderia ser também caracterizado por alguns professores e alguns especialistas profissionais como apenas um fundo. O mercado está fazendo este movimento, né, para aí sim poder vir fazer o outro fundo duplo. Porque a partir do momento que, se porventura vier a fazer um novo fundo duplo, aí há uma característica aqui importante,
que seria o quê? Que a partir do momento que ele vier buscar formar um novo fundo duplo, consequentemente, a média de 20 vai estar mais próxima ao preço, né? O preço vindo trabalhar nesta região aqui, o que acontece? Aí aqui há um cenário perfeito, claro, entrando uma força compradora. Se porventura o mercado viesse a fazer este movimento aqui, desculpa, se porventura o mercado viesse a fazer este movimento aqui, o que aconteceria? Deixaria justamente um pivôzinho aqui, e esse pivô seria interessante porque ele já estaria acima da média de 20. Aí qual é o cenário perfeito? Porque se torna-se um cenário perfeito? Porque a partir do momento que ele faz um fundo duplo, mais fidedigno, e o mercado entra com a força compradora, o que acontece? Já há uma estruturação, né? Ou seja, rompendo este pivôzinho aqui, digamos que o preço venha a fazer este movimento, né? Onde há a ruptura deste pivô, melhor da entrada para diminuir o risco, porque se você opera um rompimento, onde é que vai estar seu stop loss? Digamos que você opera o rompimento e você entre aqui, rompeu, você entrou, seu stop loss técnico vai ter que estar aqui, ou seja, você vai entrar mais ou menos na faixa de 78 mil, com o stop, digamos que a 57 mil. Claro, não que o mercado vai descer nessa magnitude e vai subir nessa, eu apenas estou dando um exemplo, né? Um exemplo. Mas o que seria interessante aqui? O interessante seria a operação do que? De pullback. O que é um pullback? O mercado vir a corrigir justamente a cabeça do pivô. Que ele vir fazer este movimento, né? Aí sim, aí é um movimento bastante interessante. Por quê? A gestão de risco. Você entra neste rompimento com stop aqui na mínima. E aí você faria o quê? Aí projetaríamos, vou projetar FIBO, mas mesmo sem projetar FIBO, o que a gente buscaria? Buscaríamos 100% desse movimento, desta pernada, ou seja, este movimento aqui, né? Este movimento aqui seria projetado aqui para cima, entendeu? Seria o alvo de FIBO. No caso, poderíamos fazer desta forma. Suponhamos que aqui seja a cabeça do pivô, vemos com FIBO 100% desse movimento, seria na região dos 93 mil pontos, né? Aí o mercado já teria dado uma virada. Porém, não tem como prever, não se sabe, né, o que o mercado está fazendo, mas pela essa análise de FIBO aqui, né, tendo este fundo como base e este topinho aqui formado, nota-se que o preço está vindo corrigir, mas não corrigiu ainda nem no nível de 38%. No caso, ainda não sabemos o que pode vir a acontecer no IBOV, né? É estar atento, apenas isso. Quanto ao dólar, o dólar aqui
ele tem um viés de alta, né? Pode ver como o preço travou na média de 9 exponencial, rompeu aqui, efetua-se a compra. Mas o estudo do dólar é interessante pelo seguinte, o estudo do dólar é interessante. Ao ver como o dólar vinha num movimento de baixa, essa LTB aqui, ó, como respeito, ó, 1, 2, e aqui já abre com o gap, né? Já abre com o gap. Olha o que é interessante aqui no primeiro movimento, quando o mercado já abre com um gap acima da LTB, sendo que deixou 3 fundos aqui, 2 fundos, né? Um prazo curto e um fundinho aqui superior. Algo que é interessante para a questão de projeção, para saber até onde o movimento pode ir através de quem gosta de utilizar Fibonacci. Você vem com o Fibo, tirar aqui para pessoas verem que já estava feito, para não dizer que foi tá buscando. Ó, pessoal, presta atenção. O mercado abriu nessa região aqui com um gap, né? Gap de alta. Pode ver que o gap abriu acima desse topinho aqui, porém ele abriu mais ou menos no nível desse topo aqui, né? Olha o que acontece. Rompendo, o preço vindo a romper este topo, eu posso fazer uma projeção de Fibo tendo este topo aqui, o espelhamento desta pernada aqui, pessoal. Essa aqui, essa, né? Pode ver que o mercado fez o que? Olha o que o mercado vem fazendo, ó. O mercado faz essa lateralização aqui, né? Gap de baixa. O mercado realiza uma cunha, rompimento. Olha a harmonia, né? No caso da mensuração do padrão. O rompimento da cunha, a projeção dela para baixo. O mercado vem justamente nessa região aqui. É isso que acontece. Cai. A média de 400 períodos segura. O mercado faz um movimento ascendente nesse dia. Abre com um gap de alta no dia seguinte. A média de 50 períodos segura o mercado vem e faz um movimento de queda, e neste dia ele trabalha de uma forma lateral, movimentação do mercado, fechando basicamente deste topo anterior. Então, como se trabalha no dia seguinte o mercado abriu com um gap de alta, porém ele abriu a média de 200 períodos segurando ele. Por mais que ele tenha aberto acima da LTB que vem sendo traçada aqui, lá de cima, e foi respeitada 2 toques na LTB, a LTB segurou o preço. Um toque, 2 toques, né? Aqui rompeu. O que acontece? Caso o mercado venha trabalhar uma segunda vela acima deste topo aqui, deste topo aqui, pode-se pensar que o mercado vai fazer o quê? Vai fazer um movimento o quê? Ascendente neste dia. Porque a depender do humor do mercado, também poderia se esperar o quê? Um pullback na LTB. Mas tudo vai estar atrelado a isso aqui, pessoal. Este topo aqui que é muito forte. Foi o topo que segurou neste dia, por mais que a média de 50 tenha auxiliado. Vamos lá no próximo candle.
próximo candle já é um candle parelho, basicamente, ou seja, já houve uma resposta vendedora, né? Até então a indecisão, não dá para saber até que ponto, para onde o mercado vai andar neste dia, porém já há uma outra resposta compradora, né? Você vê que os candles estão tudo em harmonia. Tamanho dos corpos, tamanho dos pavis, né? Opa, rompeu. A partir do rompimento deste candle aqui, já tem também 1 hora de pregão, que já é, quando fechei esse candle já é 10 horas, mas eu já busco o espelhamento de quê? O espelhamento desta perna aqui. De que forma? Rompi aqui, primeiro alvo meu, assim que surgiu um gatilho ali, eu já efetuo a compra buscando 5 e 12 como alvo. Nada. Opa! Esse candle aí por mais que o mercado se mostre esticado e as médias ascendentes, rompendo a máxima dele, poderia-se sim pensar numa compra, né? Claro, compra com rompimento, ver como o preço vai buscar a região lá do primeiro alvo. Ó, comprou aqui no rompimento, não rompeu aqui, violou, lembrando que ó, não rompeu ainda. Violação é uma coisa, rompimento é outra, pessoal. Violação é uma coisa, rompimento é outra. Não rompeu essa máxima aqui ainda. Nenhum candle rompeu. Opa! Esse setup aqui é muito interessante, em que há uma correção para a média de 9 períodos exponencial. Quando faz esse movimento, né, no rompimento da máxima desse candle que encostou na 9 períodos, pode-se efetuar uma compra com o stop aqui na mínima. Não rompeu a máxima do candle. Aí a gente vai trazendo o stop para os candles que vem ficando abaixo. No caso, era esse o referência. Como não rompeu a máxima, o referência é esse. O candle fechou acima, fechou. Efetuo a compra e o stop vem aqui abaixo. Aí pessoal, como tá vendo a VWAP aqui, eu não vou colocar aqui, vou colocar um pouquinho abaixo da VWAP, né? Ó, foi estopado? Não foi estopado porque ó, lembra que eu falei da VWAP? Tem que colocar abaixo da VWAP, né? E pode ver que ó, foi lá no alvo, Quem fez essa operaçãozinha lucrou 15 pontos, 15 pontinhos aqui, né? Mas se ou fez RP, uma realizaçãozinha parcial, ou se não saiu, se quis ficar no trade, ainda não foi estopado. Por que não foi estopado? Aqui, ó, lembra que eu falei da VWAP? Coloquei abaixo da VWAP, não coloquei na VWAP. Vamos ver se porventura houver rompimento aí, o próximo alvo, vou mover a linha de 50, seria nos 5 e 16. O mercado começa a travar, a trabalhar nas médias, moveu a média de 9 para baixo, eu venho mover meu stop para essa mínima aqui, rompeu esta mínima aqui, eu saio do trade. Se eu fiz realização parcial, a depender da quantidade de contratos que eu fiz, aqui eu tomo prejuízo de 16 pontos e sai do mercado. O mercado vem, né? Média de 9 períodos, cruza a média de 20 períodos. O mercado vem e é segurado nas médias de prazo médio, prazo mais longo, que é a média de 50 períodos e
de 200 períodos. Aí aqui neste movimento aqui, com esta barra aqui, com esta vela, podemos sim pensar em uma compra aqui, com o stop aqui embaixo e o alvo, o topo anterior. Vamos ver o que dá. Ó, foi buscar a região, candle de dúvida, deixou o candlezinho de dúvida, chegou à região, mas não teve força para ir buscar o topo anterior. Já se pensa em que? Em levar o stopzinho daqui, veio para cá, né, para essa mínima, já trago para cá, saiu estopado aqui com o lucrinho de 23 pontos, né? E o mercado aí foi onde ele finalizou o dia, a de 7,45. Essa era a movimentação do dólar nos 15 minutos. Pode ver que é um setup que dá para usar bem, dá para fazer uma boa leitura, né? Caso eu fosse usar este movimento aqui, espelhando da mesma forma, né? Espelharia o que? Espelharia este topo aqui, rompeu primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Vai ver que o mercado busca lá, mas recua. Mas diante desse cenário aqui, o que é que o dólar pode nos apresentar? No gráfico de 60 minutos, que é notório que, se formos perceber, as médias estão ascendentes, média de 200, 20, 50 e 9 períodos, ou seja, em todas as tendências o mercado está apontando que é um mercado de alta. Por mais que o preço do dólar esteja esticado, né? Acredito que, vindo a fazer um movimento ascendente, essa região aqui ainda continua com uma importante resistência, né? Nessa região aqui dos 61% da correção desse movimento para cima. E o mercado do dólar, claro, sim, pode vir buscar essa movimentação aqui, sempre deixando, sempre frisando que o importante sempre, as melhores operações serão as operações de pullback, né? O que é um pullback? Se o mercado faz um movimento, pessoal, o mercado faz um movimentozinho, digamos que o mercado faz a primeira pernada de alta, né? Ele vem e faz uma correção, mas ele faz uma correção um pouco mais agressiva, digamos que a 50%, né? O que acontece? Traders mais agressivos e experientes, eles já podem pensar numa compra aqui, a depender do momento do mercado, das médias móveis, do volume, né? São uma série de fatores, você vai filtrando. E eles já efetuam uma compra aqui com stopzinho curto. Mas caso você vai esperar o mercado fazer este movimento aqui, rompendo este topo aqui, veja o risco que você tem para correr. O seu stop vai ser muito grande, né? Mas, se porventura o mercado faz este movimento de rompimento, né, e vem e faz um pullback nessa resistência, que até então era resistência e virou suporte, você vendo o momento do mercado, fazendo o filtro, medindo a relação risco-retorno, né, a depender da sua maneira de operar, que o mercado faz esse movimento e começa a demonstrar que vai fazer um movimento ascendente, aí sim você pode efetuar uma compra
né? Digamos que você efetua a compra aqui, o seu stop vai estar aqui, entendeu? Tem que lembrar sempre que sobrevive ao mercado aqueles que quando perde pouco, quando ganha muito, ou seja, deixa o trader correr. Então o que tinha para deixar para vocês era essa explanação aí, referente ao IBOV, ao dólar, né? E falar para vocês que quando forem operar, mantenha a paciência, né? Siga sempre o seu setup, sua maneira de operar. Veja a questão aí do controle de risco, para que não venha quebrar a conta, perder o dinheiro e sair do mercado. E lembrando que esse vídeo aqui ele tem apenas um caráter educacional, né? A questão da análise do mercado, dos meus estudos. Não serve para... Não estou aqui para indicar compra, venda de nenhum ativo. No mais, agradeço a todos aí que estão assistindo o vídeo. E aqueles que gostarem, por favor, deixem o joinha. Ok? Valeu, boa noite pessoal.